A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Bom, vamos ao texto recordar algumas coisas. Primeiro, o que vem a ser a parte do óleo? A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo. O óleo, como todo triglicerídeo, ele é essencialmente apolar, porque a sua cadeia carbônica está em três vezes repetida, já que o óleo é derivado da glicerina, o propanotriol, com 3 ramos de cadeias carbônicas, altamente apolares. Então, o óleo, sendo apolar, ele não se dissolve na água, que é polar. Em compensação, o óleo que é apolar, ele será muito bem solúvel em compostos também apolares, como, por exemplo, o éter. O éter é um composto orgânico pequeno, apolar. E a farinha também contém altos teores de fibras proteicas e de sais minerais. Os sais minerais que tem na farinha são hidrossolúveis, porque os sais minerais são polares, assim como a água. Então, polar vai se ligar através de forças intermoleculares com a água. Portanto, o texto nos lembra o que é ser lipossolúveis, lipídios solúveis entre si, apolares solúveis em apolares, através de encaixes moleculares. E o que seja hidrossolúveis, solúveis na água. Como a água é polar, vai se ligar com sais minerais, também polares, por forças intermoleculares. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça. Então vamos lá, começamos com a farinha de linhaça, que nada mais é do que o quê? Do que óleo. Essa farinha está no óleo. Então nós estamos iniciando pelo óleo dessa semente. O óleo dessa semente, que contém, do qual é feita a farinha de linhaça, recebe primeiramente éter. Como éter é, por exemplo, metil, oxigênio, metil, metoximetano, ou pode ser etil, oxigênio, etil, etoxietano, que é o éter comum, ou éter etílico. O éter etílico, ele não apresenta ligação de H no O, nem H no N, que poderia dar polaridade à molécula. Sendo o éter apolar, vai se dar bem com quem? Com os extratos etéreos. O extrato etéreo tirado dessa mistura da farinha com éter vai dar um extrato e vai dar um resíduo. Quem é que está no extrato? Os que solubilizaram no éter. E se éter é apolar, quem solubilizou no éter são os compostos apolares que estão presentes no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis de massas moleculares elevadas. Muito bem. Então aqui nós temos o óleo de linhaça. O óleo de linhaça, como é um triglicerídeo, ele, estando diante do éter, solubiliza no éter. E o óleo de linhaça, que é lipossolúvel, vai ser o resíduo da destilação deste processo, desse extrato. O extrato etéreo é uma solução homogênea, é uma mistura homogênea, que por destilação destila o mais volátil.
o mais volátil éter, que foi colocado, vai ser agora retirado da mistura. Ele vai passar do estado líquido para o estado de vapor, e no estado de vapor vai ser novamente condensado. Então, o éter etílico é recuperado no destilado 1. E todos os óleos e todos os compostos apolares da farinha de linhaça estarão nesta fase residual. Portanto, o óleo de linhaça será obtido no resíduo número 4. O gabarito da questão é a alternativa E. Mas vamos voltar. Naquele instante em que foi colocado éter, solubilizou os compostos da farinha de linhaça apolares. E os compostos polares da farinha de linhaça deram o resíduo, que não se dissolveu no éter. Se não se dissolve, fica residual. E quem é esse resíduo? Será esse resíduo? A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas. Proteína. Proteína vem a ser uma macromolécula onde aminoácidos se condensaram. Então, as proteínas, a água, solúveis em água, está bem claro aqui, as proteínas, pelos grupos polares que apresenta, são insolúveis em água. Celulose. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água. Celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais. Muito bem, então a tal da farinha de linhaça dourada, a farinha, ela tem compostos sais minerais hidrossolúveis. Esses hidrossolúveis não foram solúveis com o éter. Esses hidrossolúveis serão solúveis na adição de água no resíduo que não sofreu solubilidade no éter. A solubilidade em água vai dar um resíduo número 2 e um extrato aquoso na filtração. O resíduo número 2 serão exatamente as fibras proteicas que não se solubilizaram na água. Nesta etapa, as fibras proteicas não foram solubilizadas na água. Então, no resíduo 2, teremos as fibras proteicas, a celulose, as vitaminas lipossolúveis e os sais minerais hidrossolúveis estarão no extrato aquoso, que por destilação vai me dar a água, que é nesse extrato aquoso o mais volátil, vai a água então vaporizar e condensar, e o resíduo, afinal, os sais minerais, vão ser o resíduo 3. Então, pela ordem, o destilado 1 é o éter, que solubilizou os compostos lipossolúveis da farinha de linhaça. O resíduo 2 é a farinha de linhaça. A farinha de linhaça, ou melhor, o destilado 1 é o éter, que foi usado para solubilizar a farinha de linhaça, os compostos lipossolúveis. O resíduo 4 vem a ser justamente o óleo de linhaça. O óleo de linhaça solúvel em éter, que deu extrato etéreo, a fase orgânica. Aquela parte que não foi solubilizada no éter deu o resíduo 1, que pela adição de água dá um extrato aquoso das partes hidrossolúveis. A parte hidrossolúvel são os sais minerais hidrossolúveis, polares, assim como a água, que na destilação vai dar a própria água no destilado 2 e vai dar os sais no resíduo 3. E na filtração daquele composto hidrossolúvel, que não foi solubilizado para produzir a destilação, nesse resíduo estarão os compostos lipossolúveis que remanesceram à adição de água. E
Os compostos lipossolúveis remanescentes são as fibras proteicas insolúveis em água, celulose e vitaminas lipossolúveis. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa E. Tote ao seu dispor.